Olá, gente, tudo bem? Bem, vamos começar fazendo uma revisão sobre orações subordinadas. Só lembrando que elas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. Hoje nós vamos fazer um apanhado, uma síntese sobre as orações subordinadas adjetivas. Todo mundo sabe que um adjetivo ele qualifica um substantivo. Então, logo a oração subordinada adjetiva, ela vai exercer a função de adjetivo dentro da oração. Para que eu entenda melhor, vamos citar exemplo, identificando cada um. Eu digo assim: procurávamos um exemplo esclarecedor. Procurávamos um exemplo esclarecedor, a palavra esclarecedor é o adjetivo. Então, eu tenho aqui apenas um período simples, porque eu só tenho um verbo. Agora, para eu transformar isso aqui, para se tornar uma oração subordinada adjetiva, você vai ter que fazer uma mudança. Como? O que eu vou colocar? Você já vai ver. Então, eu vou colocar assim: procurávamos um exemplo que esclarecesse. Procurávamos um exemplo que esclarecesse. O que mudou? Eu coloquei um que. Esse que não é conjunção. Esse que é um pronome relativo. Então, procurávamos um exemplo seria a oração principal. Que esclarecesse, oração subordinada. Aí já mudou. O período já passa a ser composto. Então, aí eu tenho um período composto por subordinação. Tudo bem? Levando adiante, eu já sei que a oração subordinada adjetiva, ela vai exercer a função de adjetivo lá dentro, tá bom? Então, ela vai acompanhar o adjetivo. Agora, eu tenho uma oração, aí eu digo assim, ela vem com conjunção? Não. Ela é ligada por um pronome relativo, tá bom? Depois eu vou ter ainda mais alguma coisa sobre a oração subordinada adjetiva. Ela pode ser restritiva ou ela pode ser explicativa. Como é que eu vou descobrir? Vamos ver o exemplo, que é mais fácil. Se eu colocar assim, os políticos que são honestos merecem nosso respeito. Os políticos merecem nosso respeito. Quais? Os que são honestos. Então, os políticos merecem nosso respeito é a oração principal. Que são honestos é a oração subordinada, adjetiva. Aí você diz, como eu vou saber que ela é restritiva? Porque observe que ele fez o quê? No meio daqueles políticos, ele só vai gostar mais, ele tomou aquela coisa mais forte para aqueles que são honestos. Tudo bem? Então, aqueles que são honestos é o que eu mais vou focalizar. Por exemplo, eu vou citar um exemplo comigo. Eu digo assim, gosto de livros que acalmam. Por exemplo, gosto de livros que acalmam. Gosto de livros é a oração principal. Que acalmam já é a oração subordinada, adjetiva. Veja que eu usei o pronome que e o acalmam, tá certo? Então, aí eu tenho uma oração subordinada restritiva. Eu estou especificando apenas do tipo de livro que eu gosto. Tá entendendo? É isso. É muito simples de você identificar. Agora nós vamos para um exemplo de oração que seja explicativa. Por exemplo, eu vou dizer assim: apreciei a lua. Apreciei a lua que estava linda ontem. Apreciei a lua que estava linda ontem. Apreciei a lua é a minha oração principal. Que estava linda ontem é a oração subordinada, adjetiva explicativa. E você diz, mas como é que eu descubro? Veja que eu estou explicando, tipo, o jeito que ela estava. Ela estava linda.
né? Aí é uma explicação, é a diferença, tá bom? Então, e o que é que eu vejo mais? Eu vejo aí, quando eu digo assim, apreciei a lua, vírgula, que estava linda ontem. Essa vírgula, sempre que aparecer na oração principal, antes do pronome relativo, ela vai ser uma explicação. Tá certo, gente? É muito fácil de você entender. Depois, o que é que você precisa saber? Resumindo, até aqui, a oração subordinada adjetiva, eu vi que ela tem uma função de caracterizar a oração principal. Eu já vi que ela não vem acompanhada de conjunção, e sim de um pronome relativo. Eu também já vi que elas podem ser explicativas e restritivas. E a outra forma que ela vai aparecer, gente, é quando ela vai exercer a função de adjunto adnominal. Tá bom? E aí, de algum termo da oração principal, vamos ver como é que isso funciona. Eu vou colocar um exemplo com adjunto adnominal. Desejamos uma paz duradoura. Desejamos uma paz duradoura. Quando eu digo desejamos uma paz duradoura, eu tenho um período simples. E duradoura seria o adjunto adnominal. Tá certo? Do mesmo jeito que eu fiz aquela primeira frase, só que eu não citei logo que era uma adjunta adnominal, tá? Agora, quando eu digo assim, desejamos uma paz que dure, aí eu já tenho desejamos uma paz, a oração principal, que dure, aí eu já tenho uma oração subordinada, adjetiva. E o período é composto. Então, nós já vimos o resumo de tudo sobre a oração subordinada adjetiva. Qualquer dúvida, falem comigo, tá bom? Pode falar comigo, me perguntar que eu estou à disposição. Na nossa próxima aula eu vou falar de um outro tipo de oração, para esclarecer de uma vez cada uma, tá? Para vocês entenderem melhor. Um cheiro, tchau, até a próxima.